Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Meu nome é Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É um prazer estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Nós estamos numa série intitulada Fundamentos da Nossa Fé. E hoje nós vamos abordar sobre o homem. Cremos que o homem foi criado por Deus, à sua imagem, conforme a sua semelhança, e temos base bíblica para essa fé. Encontra-se no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo da Bíblia, nos versículos 26 até o 31, e gostaria de convidá-lo para abrir a sua Bíblia e acompanhar-nos em nossa leitura. Gênesis 1, 26 a 31. A palavra de Deus diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão fruto com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. No Salmo de número 8, o salmista diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre todas as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 26, Jesus diz: pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Na verdade, nós cremos que o homem foi feito do pó da terra e
para esse mesmo pó ele retornará. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Em Gênesis capítulo 3, versículo 19, já depois do homem haver pecado contra Deus, Deus lhe dá uma sentença dizendo: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Também cremos que o espírito que há no homem procede de Deus e retornará a Deus para uma prestação de contas. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz: o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. O profeta Daniel, em seu livro, capítulo 12, versículo 2 e 3, afirma: multidões que dormem no pó da terra acordarão. Multidões que estão enterradas, sepultadas, que estão mortas no pó da terra, vão ressuscitar. E ele diz: acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Aprendemos ainda na palavra de Deus que o Criador ordenou que o homem domine, desenvolva e guarde a obra criada. É nosso papel ser administradores desses bens que pertencem a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 28 diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Em Gênesis 2, versículo 15, vemos Deus orientando o homem. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Lá no Salmo 8, que nós já lemos ele aqui, nós vamos voltar e olhar os versículos 6 até o 8. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre a vereda dos mares, tudo foi colocado sobre o domínio, sobre o cuidado do ser humano. Nós cremos ainda que o ser humano foi criado para a glorificação de Deus. Eu existo para glorificar a Deus. Você existe para glorificar a Deus. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 26 e 27, lemos assim: de um só, ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Deus fez isso para que os homens o buscassem. Há uma intenção, há um propósito. Você foi criado para buscar a Deus, para ter comunhão com Deus. Eu fui criado para ter comunhão com Deus. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3, versículo 6, 7, versículo 9, Deus fala sobre essa comunhão. Lemos assim: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos,
para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O propósito do ser humano é amar, conhecer e estar em comunhão com o seu Criador, bem como cumprir a sua divina vontade. Jeremias 9, 23 e 24 diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. O profeta Miqueias, em seu livro, no capítulo 6, versículo 8, também fala desse propósito existencial do homem. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Jesus sintetizou esse pensamento naquele famoso e bem conhecido versículo, Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus estava conversando com os discípulos sobre os cuidados da vida, a preocupação com riquezas, o medo do que é que vai comer, o que vestir, onde morar, todas essas preocupações legítimas. Jesus falou, vocês não precisam ficar preocupados com isso. Os pagãos já fazem isso, mas eles não têm muitas outras opções. Vocês que conhecem o Pai, vocês devem entender que o Pai de vocês alimenta os pardais, veste bem a erva do campo e Ele vai cuidar com muito mais excelência de vocês. Então vocês vão priorizar uma coisa, busquem o reino de Deus e a sua justiça, faça a vontade de Deus e Deus vai cuidar desses detalhes tão pequeninos que levam vocês a tantas preocupações. Não se preocupem com o dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e essas coisas vão acontecer com naturalidade. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, Jesus afirmou, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. A vida cristã não é uma vida de obediência a regras, mas uma vida de relacionamento de amor com Deus. Deus quer amar você e Deus quer que você o ame. Você precisa amar a Deus e você precisa também amar o seu semelhante. Vida cristã é relacionamento muito mais do que obediência a regras. O apóstolo Paulo compreendeu muito bem o sentido da vida cristã, que é um relacionamento de amor, e ele percebeu que esse amor é algo tão forte, foi lhe dada essa inspiração pelo Espírito Santo, e ele escreveu em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, um dos textos que eu acho assim, um dos mais lindos da Bíblia, que diz assim, pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura nem a profundidade,
nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vida cristã é um relacionamento de amor a Cristo, um relacionamento de amor ao Pai, um relacionamento de amor aos meus irmãos. E então o homem existe para amar a Deus, para amar o seu semelhante, para viver esse relacionamento de amor e comunhão com Deus e executar a vontade de Deus aqui na terra. O homem é um ser espiritual. O homem tem capacidade de perceber, de conhecer e de compreender, ainda que em parte intelectual e experimentalmente, a verdade revelada e tomar decisões em matéria religiosa sem a mediação, interferência ou imposição de qualquer poder humano, seja um poder civil ou poder religioso. Entendemos e defendemos o direito de cada um poder servir a Deus de acordo com a sua própria consciência, de fazer o seu livre exame das Escrituras. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4 a 13, nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem por vontade da carne, nem por vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O homem tem essa capacidade de conhecer. Quando a palavra de Deus lhe é pregada, o Espírito Santo o convence do pecado, ele pode tomar uma decisão de crer, e quando ele toma essa decisão de crer, ele se torna filho de Deus, e então ele tem relacionamento pessoal com Deus pela fé. Jesus chamou a vida eterna de um processo de conhecimento nosso, para com ele e para com o Pai. João capítulo 17, versículo 3, Jesus diz: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Paulo mostra muito claramente que o homem não precisa de muitos mediadores, e Deus não aceita outros mediadores. Há um só mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Você não consegue chegar a Deus por outro meio. Jesus disse: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro intermediário. Você precisa chegar ao Pai somente por meio de Jesus Cristo. Este é o caminho. Não há outros mediadores. Há um só mediador entre Deus e os homens. Para entender, eu queria que você imaginasse Deus de um lado, o homem do outro, e um grande abismo separando um do outro. Jesus Cristo é como se fosse a ponte
ligando um ao outro. E então você pode, passando por Jesus, chegar até Deus, e Deus, passando por Jesus, chegar até você, para que vocês tenham a perfeita comunhão. O abismo que nos separava de Deus foi ligado por Jesus quando ele morreu na cruz, em meu lugar e em seu lugar. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pecadores não se sentem à vontade na presença de um ser santo como Deus, mas pecadores perdoados, pecadores que tiveram a consciência purificada dos seus pecados pelo sangue de Jesus, estes se sentem bem na presença de Deus. Você precisa de Jesus como seu mediador, mas é só Jesus. Nós não precisamos de mais ninguém. E Deus não aceita outros mediadores. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. No livro de Jó, capítulo 19, versículo 25 a 27, Jó faz uma declaração de fé das mais lindas que você pode observar. Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Jó sabia que ele iria encarar a Deus face a face. E ele estava em paz com essa situação, porque ele cria que tinha um Redentor, alguém que pagou por ele, alguém que resgatou ele, alguém que assumiu sua dívida e lhe deu seus créditos. Jesus fez isso. O castigo que nós merecíamos, ele tomou sobre si. As bênçãos que Jesus merecia por obedecer ao Pai o tempo todo e nunca desagradá-lo, Jesus falou: pode pedir no meu nome que o Pai vai atender vocês. Ele tomou sobre si os nossos pecados e ele deu a sua justiça em nosso favor. Podemos ter acesso ao Pai por meio de Jesus. Em Atos, capítulo 5, versículo 29, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Nossa relação com Deus precisa ser de tal modo que valorizemos agradar a Deus acima de qualquer outra circunstância. O homem existe para ter comunhão com Deus e para cumprir a vontade de Deus. E Pedro, diante das ameaças das autoridades que lhe diziam: você não pode pregar o evangelho aqui em Jerusalém, Pedro continuou pregando. E quando as autoridades vieram confrontá-lo, ele e aos demais apóstolos, eles responderam: nós precisamos obedecer a Deus em primeiro lugar. Depois nós temos um compromisso de obedecer vocês. Mas se houver um conflito entre o que vocês querem e o que Deus quer, nós vamos fazer o que Deus quer. Primeiro, obedecer a Deus. O ser humano não tem como fugir da sua responsabilidade. O homem é um ser responsável. Ele foi criado com essa capacidade de tomar decisões, mas também será responsabilizado pelas decisões que toma. O profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 do seu livro, explica de uma maneira clara essa questão da nossa responsabilidade para com as nossas ações. Diz assim: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Há uma questão de responsabilidade. Você pode fazer o que você quiser, mas Deus vai pedir a você prestação de contas. Eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho o direito de fazer minhas escolhas,
mas eu serei responsabilizado por cada escolha que eu fizer em minha vida. A Bíblia diz que haverá uma ressurreição. Daniel capítulo 12, versículo 2. Multidões dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Talvez você pense, puxa vida, aquele camarada aprontou, morreu em paz, escapou da justiça, feliz foi ele. Engano. A nossa prestação de contas não termina nessa vida aqui na terra. Haverá uma ressurreição e todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para prestar contas. Ninguém escapará desse momento em que terá que aparecer diante de Deus para prestar contas. Jesus, no capítulo 25 de Mateus, a partir do verso 32, ele fala sobre esse momento da prestação de contas. Nós vamos ler apenas 2 versículos nesse texto, que é um pouquinho longo, ficaria muito longa a nossa mensagem aqui, então nós vamos ler 2 versículos que sintetizam o pensamento de Jesus ali. Versículo 32. Todas as nações serão reunidas diante dele. Dele quem? Do Filho do Homem, Jesus Cristo. E ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Percebe que para Deus há uma grande distinção entre ovelhas e bodes, entre salvos e perdidos. Não tem como Deus se enganar de pensar que um camarada pode entrar no céu se ele não tem as credenciais e as qualificações para tal. E Jesus deixa isso muito claro. Um pastor conhece as suas ovelhas, e se tiver um bode no meio das ovelhas, de longe o pastor perceberá a diferença do bode para as ovelhas. Diz a palavra, versículo 46, e estes irão para o castigo eterno. Bode não vai para a vida eterna, mas os justos para a vida eterna. Há 2 destinos finais. Agora você pode fazer suas escolhas, mas cada escolha vai te levar na direção do objetivo final. Você escolhe andar com Jesus, você viverá a eternidade com Jesus. Você escolhe desprezar Jesus e se distanciar de Jesus e ficará distante de Jesus por toda a eternidade. Escolhas têm consequências. Escolhas terá julgamento em cima delas. Pode ter recompensa para bem e pode ter também punição por causa da prática do mal. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, Jesus disse: não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Jesus fala aqui da ressurreição do último dia. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. Os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 até o 52, nós lemos: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível herdar o imperecível. Preste atenção, aqui a partir do 51. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todo mundo vai morrer, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Escrevendo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, nós lemos: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus,
o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 15, lemos: Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Eu quero te fazer uma pergunta muito honesta e quero uma resposta honesta sua. É também uma pergunta muito solene. Como você imagina que poderá apagar os registros contra você na contabilidade de Deus? Será que há algum meio? Cada erro que você faz gera uma dívida diante de Deus. E a minha pergunta para você é: quem vai pagar essa dívida? Como você pensa que poderá ter o seu nome escrito no livro da vida de Deus? Eu quero te convidar para orar. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Deixa eu te dizer uma coisa. Você jamais poderá pagar a dívida que você fez diante de Deus por pecar contra Ele. Porque o seu dever era obedecer a Deus sempre, o tempo todo, e nunca cometer erro nenhum. O primeiro erro que você cometeu já te tornou indigno de estar na presença de Deus. Como eu também. Nós não podemos pagar a nossa própria dívida. É uma dívida que não temos recursos para pagá-la. Vendo isso, em seu grande amor, Deus decidiu Ele mesmo, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, pagar a nossa dívida por nós. Jesus veio, morreu na cruz e disse: está consumado. Ele quis dizer: está pago. A dívida está paga. Ele removeu a dívida que pesava sobre nós, cravando-a na cruz. Ele pagou o preço. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você pode ser perdoado. Sua dívida pode ser quitada. Seu nome pode ser escrito no rol dos membros da família de Deus. Quando você crer em Jesus Cristo, você receberá o direito de se tornar filho de Deus. Seu nome irá constar no livro da vida da família de Deus. Abra seu coração agora. Receba Jesus Cristo como seu Salvador. Para isso você precisa se arrepender dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Peça ao Espírito Santo para te convencer de que esse pecado é realmente mau, que isso está acabando com você, que vai te preparar, o pecado vai te levar para uma condenação para onde você não quer ir. Peça a ajuda do Espírito Santo para te ajudar a rejeitar o pecado e escolher Jesus. Eu quero orar com você. Você quer fazer isso? Ore comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço por ouvir essa palavra e poder me converter agora, recebendo o Senhor Jesus como meu Salvador, como Senhor da minha vida. Amém. Se você tomou essa decisão, faça um comentário aí no próprio YouTube, falando que você gostaria de receber um retorno meu. Se tiver como, me deixa um contato seu, para que eu possa entrar em contato, te ajudar espiritualmente. Teria maior alegria
em te apoiar para você crescer na fé e no relacionamento com Jesus. Deus te abençoe, curta aí o vídeo, deixe seu like, faça seus comentários, diga de onde você está assistindo, se essa palavra tem abençoado a sua vida. Se for o caso, compartilhe ela com outras pessoas, para que outros também sejam abençoados. Tenha uma semana maravilhosa em nome de Jesus.